Um evento que desafiou o próprio Deus e alterou para sempre o destino da humanidade. A Bíblia dá pistas, mas não conta tudo. O livro de Enoque revela os detalhes, mas foi banido. E a verdade foi enterrada tão fundo que apenas aqueles que realmente querem enxergar conseguem ver. Um anjo poderoso, um líder celestial, um comandante da ordem dos vigilantes. Criaturas divinas designadas para observar a humanidade, para manter o equilíbrio, para garantir que a criação seguisse seu curso. Mas Samiasa olhou para a terra e viu algo que nenhum anjo deveria desejar. Ele viu as filhas dos homens. Viu sua beleza. Sentiu uma atração proibida. E com esse desejo veio a tentação. A escolha. A queda. Ele não queria cair sozinho. Sabia que estava prestes a cometer um crime que jamais seria perdoado. Então, reuniu seus irmãos. Convocou 200 anjos para um pacto sagrado. Se fosse para desafiar Deus, que fosse em grupo. Se fossem condenados, que fossem todos de uma vez. E assim, sob o topo do Monte Hermon, eles fizeram um juramento que selaria seu destino. A partir daquele momento, eles não eram mais meros vigilantes. Eram rebeldes. Anjos caídos. Eles desceram à terra como deuses. Tomaram para si mulheres humanas e geraram filhos. Mas esses filhos não eram como os outros. Eram gigantes. Criaturas híbridas, impuras, predadores da humanidade. Os Nefilins. Seres colossais que subjugaram povos, esmagaram cidades, foram adorados como deuses e transformaram a terra em um campo de guerra. Mas a corrupção não parou por aí. Samiasa e seus irmãos ensinaram segredos proibidos. Revelaram à humanidade o conhecimento das armas, das artes ocultas, dos encantamentos, das ciências do céu e da terra. Criaram um mundo onde o poder estava nas mãos daqueles que sabiam manipular o oculto. A terra se tornou um caos. A violência se espalhou. Os gritos dos inocentes chegaram aos céus. Deus não ficou em silêncio. Ele decretou o fim desse reino de trevas. E assim enviou seus guerreiros celestiais. Miguel, Rafael, Gabriel. Anjos da justiça, da guerra, da destruição. Eles desceram com uma missão: exterminar os nefilins e prender os anjos traidores. O massacre foi absoluto. Os gigantes tombaram um a um. As cidades foram arrasadas. Mas os anjos caídos não podiam ser destruídos como os mortais. Então, foram aprisionados nas profundezas da terra, em abismos sem luz, condenados a aguardar o dia do juízo. Samiasa, o líder, foi acorrentado, lançado em trevas, esperando o momento de sua sentença final. Mas a história não termina aqui. Os corpos dos nefilins morreram, mas suas almas não desapareceram. Sem lar, sem descanso, sem destino, esses espíritos sem corpos continuaram vagando. Tornaram-se entidades sombrias, atormentadoras, manipuladoras. Demônios que influenciam o mundo até hoje, pervertendo governos, subvertendo nações, infiltrando-se em sistemas de poder. Os rastros dos anjos caídos não foram apagados da história. O conhecimento proibido que eles trouxeram ainda ressoa através dos séculos, oculto sob camadas de segredos, disfarçado em tradições, selado em sociedades secretas. O mesmo pacto de rebeldia, a mesma fome de poder, a mesma distorção da criação original. Os antigos impérios caíram, mas os ensinamentos permanecem. O mundo caminha novamente para um abismo semelhante ao dos dias de Noé. A corrupção cresce. As estruturas ruem. A civilização se move para um colapso inevitável. O que os anjos caídos começaram ainda não terminou. Os ecos da rebelião continuam. E há aqueles que trabalham em silêncio para restaurar esse domínio perdido, esperando o momento certo para trazer à tona o que nunca deveria ter sido despertado. Mas isso não é tudo. Há algo maior por trás de tudo isso. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como enxergamos a história. As peças estão se encaixando, mas o jogo ainda não acabou. Se você chegou até aqui, prepare-se. A revelação mais perigosa ainda está por vir. Um plano que não só envolvia os anjos, mas também os próprios humanos. Um propósito que ainda permanece por cumprir. O pacto original não foi apenas uma rebelião contra Deus, mas um esforço para reescrever o próprio destino da humanidade. O objetivo era fazer da Terra um reflexo do reino celestial, mas com um toque distorcido. Eles queriam criar um novo mundo, uma nova ordem, onde a humanidade fosse governada por forças sobrenaturais, uma fusão entre o divino e o humano. O conhecimento que os anjos caídos trouxeram para a Terra não era apenas sobre poder físico. Eles ensinaram rituais antigos, passagens místicas que desafiaram os limites da realidade. A magia das estrelas, as artes secretas que permitiam dominar o tempo, invocar o desconhecido, manipular a essência da vida e da morte. Os segredos das estrelas, os mesmos que podem ser encontrados nas pirâmides de Egito, nas antigas escrituras de civilizações desaparecidas e nas sociedades secretas que ainda operam nas sombras.
Tudo isso foi um legado de Samyaza e seus seguidores. Mas o mais perturbador de todos os segredos revelados por esses anjos caídos foi algo que ninguém ousou falar em voz alta. Eles não apenas queriam controlar os homens. Eles queriam se tornar deuses. Não deuses como aqueles que governam o universo, mas deuses sobre os próprios homens, com poderes além da compreensão, seres híbridos que poderiam transcender as limitações da carne, alcançar a imortalidade, com isso, dominar o mundo. O que aconteceu com eles foi uma queda violenta, mas o que não se sabe é que esse domínio nunca foi totalmente extinto. Durante milênios, aqueles que estudam o oculto, que buscam esse conhecimento proibido, foram tocados por essa sombra, influenciados pelos ecos daqueles que ousaram desafiar a criação. E hoje, esse legado ainda ecoa. Mas a verdadeira pergunta é: o que acontece quando esses seres retornam? A Bíblia fala do retorno de gigantes nos últimos dias, fala de uma era de corrupção ainda maior do que aquela dos tempos de Noé. Estamos à beira de uma nova revelação, um novo despertar. As forças de Samyaza, os anjos caídos, não estão extintas. Eles estão se preparando para ressurgir, para levar o mundo a um novo tipo de rebelião contra o Criador, algo que nem a humanidade nem os céus podem controlar. O retorno dos Nefilins, a ascensão de um novo poder oculto, será o próximo capítulo. Os sinais já estão à vista. A humanidade está prestes a ser confrontada com as consequências de um pecado que remonta ao princípio dos tempos. E aqueles que buscam o conhecimento proibido, aqueles que alinham seus corações com as forças das trevas, serão os principais agentes dessa transformação. Você está pronto para entender o que vem a seguir? O que será revelado em breve pode fazer você questionar tudo o que você sabia sobre o mundo, sobre o bem e o mal, sobre os próprios destinos das almas. O que está prestes a acontecer será mais chocante do que qualquer coisa que já tenha acontecido na história da humanidade. Prepare-se. O maior mistério da história está prestes a ser desvendado. E nada será como antes. O que estamos prestes a viver é um confronto que transcende o físico. O Apocalipse não é apenas uma série de eventos cósmicos ou uma sequência de desastres naturais. É o palco onde os reinos espirituais se chocam, onde o que está oculto no invisível se torna realidade no visível. As guerras que estamos testemunhando, a fome que assola as nações, as tensões políticas e as alianças formadas à sombra de manipulações invisíveis, tudo isso é o prenúncio de algo muito maior. O Anticristo, a figura central da destruição que está por vir, não surge do vazio. Ele não é uma invenção das escrituras ou das mentes apocalípticas. Ele é o cumprimento de um plano que foi forjado nos recessos do mundo espiritual há milênios. O Anticristo não é apenas uma pessoa. Ele é o epítome do mal que os antigos profetas e os anjos caídos buscaram incutir na humanidade. Sua ascensão não será apenas política ou social, mas espiritual. Ele é a resposta às antigas rebeliões que começaram com Samyaza e os Nefilins. Ele será a personificação da distorção final da criação de Deus. Mas o que poucos percebem é que a ascensão do Anticristo não é apenas sobre um homem. Não, ela é sobre um sistema. Um sistema que já está sendo preparado há séculos, sutilmente infiltrado em nossa sociedade, oculto por trás de religiões, governos e instituições secretas. Esse sistema, fundamentado nas artes proibidas e nos conhecimentos arcanos trazidos pelos anjos caídos, será a verdadeira arma do Anticristo. Ele não conquistará apenas pelo poder militar, mas através do controle da alma humana, levando as massas a seguirem um caminho de adoração e submissão, cega e absoluta. As nações estão em guerra, e o mundo parece estar em caos. Mas isso não é apenas um reflexo de disputas políticas ou econômicas. Essas guerras têm raízes profundas no espiritual. A Bíblia revela que as lutas entre nações são na verdade guerras travadas nos reinos invisíveis, entre os exércitos do céu e as forças das trevas. Tudo o que vemos no mundo físico é apenas o reflexo de uma batalha muito mais intensa que acontece nos céus e nas mentes das pessoas. Arqueólogos e historiadores, ao escavar antigas civilizações, têm desenterrado mais do que apenas artefatos. Eles têm encontrado vestígios de algo mais, símbolos, textos e objetos que indicam a presença de cultos antigos, dedicados a entidades que são tudo menos humanas. As pirâmides egípcias, as cidades sumerianas e os templos maias, todas essas estruturas, com suas formas geométricas e números sagrados, são indícios de um conhecimento que foi transmitido de uma geração para outra. Este conhecimento não era simplesmente sobre astronomia ou arquitetura. Ele estava ligado ao domínio das forças cósmicas, do oculto, das leis que governam tanto o céu quanto a terra. As mesmas forças que fundaram essas antigas civilizações continuam ativas hoje, manipulando as correntes subterrâneas de poder. O Anticristo será o líder desse movimento, uma marionete que, por trás de seu rosto, estará sendo controlada por algo muito mais sombrio. Esses poderes obscuros não têm mais medo da exposição. Eles estão prontos para se revelar, com a ajuda de tecnologias avançadas, manipulação das massas e uma religião global unificada, que servirá como caldo de cultura perfeito para sua ascensão. E a fome que vemos espalhada pelo mundo não é um acidente. Ela é parte do processo de controle.
Em um mundo onde o controle da produção alimentar pode ser manipulado e as massas tornam-se dependentes de um sistema global, o anticristo terá o poder de restringir recursos essenciais, ditando quem vive e quem morre. Mas isso é mais do que uma simples escassez de alimentos. É uma fome espiritual que está consumindo o mundo. As pessoas estão morrendo de fome de propósito, procurando um significado em um mundo que está se desmoronando sob as forças das trevas. Eles buscam respostas e o anticristo, com sua mentira, se apresentará como a solução para todas as questões. Por trás de cada guerra, por trás de cada crise, está a preparação para o grande confronto final, o momento em que as forças espirituais do mal e do bem se revelarão em toda sua plenitude. A história está se repetindo. As lições do passado não foram aprendidas. As civilizações caem, e, quando caem, deixam para trás vestígios de seus erros, mas também de seus conhecimentos proibidos. O anticristo será o ápice de todos esses erros. Ele será o resultado da união do conhecimento proibido e da corrupção espiritual. A pergunta é: você está preparado? A guerra espiritual, o fim dos tempos, está prestes a começar. Mas quem tomará o lado de Deus? Quem será enganado pelas promessas do anticristo? O Apocalipse não é apenas sobre catástrofes naturais ou guerras físicas. Ele é sobre a escolha final que cada alma humana terá que fazer. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência física, mas a alma eterna de cada ser humano. O anticristo não vai apenas aparecer em uma tela de TV ou em um noticiário. Ele vai se infiltrar em sua vida. Vai chegar disfarçado, com a promessa de um mundo melhor, de uma salvação falsa. E, quando você menos esperar, ele terá sua alma. E quando isso acontecer, não será apenas uma derrota para você. Será a derrota final para a humanidade. Mas há uma esperança. Deus não foi surpreendido. Ele sabia de tudo isso antes mesmo da fundação do mundo. E, no final, ele já planejou a vitória. O retorno de Cristo será o fim do domínio do anticristo e a restauração de toda a criação. O Rei dos Reis não permitirá que o mal prevaleça para sempre. Mas até lá, a batalha continuará. E cabe a você escolher de que lado estará. O jogo já começou. O que você vai fazer agora? Agora, mais do que nunca, a verdade precisa ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possível, para que mais almas possam acordar para a realidade do que está prestes a acontecer. Não podemos mais viver na ignorância. Não podemos mais nos esconder atrás da apatia. O momento de agir é agora. Compartilhe essa verdade, espalhe essa luz, para que outros também possam se preparar para a batalha espiritual que se aproxima. Não espere, porque o futuro de muitos depende da decisão que tomamos hoje. Curta, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum novo conteúdo que vai continuar revelando os mistérios do fim dos tempos. Este é o nosso chamado. Vamos nos unir na luta pela verdade. Deus abençoe sua vida.